Irmãos, vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, a partir do versículo 3, vamos ler até o versículo de número 12. Diz assim o texto bíblico: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Até aqui a leitura da palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós, então, prosseguiremos para esta sessão longa, e eu digo longa porque no grego ela não tem nenhuma pontuação, e isso aponta para uma habilidade retórica do autor que escreveu essa carta, pois assim eram conhecidos os autores quando escreviam parágrafos longos. Eles eram então tidos como pessoas de uma oratória, de uma retórica digna de elogio. Então, nós temos aqui essa seção que compreende uma perícope, como chamamos, e nesse ponto aqui, nessa seção, nós temos a menção do apóstolo Pedro acerca da regeneração, e ele inicia sobre esse assunto da regeneração, apontando a finalidade da mesma. Por isso, regenerados para a salvação final. Regenerados para a salvação final. E nessa sessão aqui, irmãos, o assunto predominante é os últimos dias, é a salvação final, como o apóstolo mesmo diz aqui no final do versículo 5, se você olhar comigo, ele diz assim: para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No versículo 9, ele diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele menciona fim, menciona último tempo, e com isto o apóstolo Pedro está levando o autor a olhar para o futuro, para um momento especial, para o povo de Deus, que será a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, nos versículos 3 a 5, nós temos aqui a menção do apóstolo Pedro
começando com um elogio a Deus. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que a palavra bendito é o contrário de maldito. E a palavra utilizada por Pedro aqui, então, é bendito. Deus é bendito. E o que é uma pessoa bendita? O que significa? Aquele de quem se fala bem. Em contraste com maldito, que é aquele de quem se fala mal, bendito quer dizer aquele de quem se fala bem. Pedro, então, está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito, Ele é aquele que é digno de que falemos bem dEle, principalmente nós, aqueles que foram alvos da operação do Espírito Santo, que realizou a regeneração quando assim aplicou a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Por isso, todos nós devemos fazer o que Pedro fez: bendito aquele, ou seja, falamos bem de Deus. Deus é digno de que falemos bem dele, de que o louvemos, de que o exaltemos. Por isso, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aqui nessa seção, irmãos, dos versículos 3 a 5, nós encontramos três para uma viva esperança, para uma herança incorruptível e para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja que a regeneração operada pelo Senhor na vida dos crentes, ela tem suas finalidades. E a primeira delas aqui, apresentada por Pedro, no versículo número 3, é a finalidade de que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Veja, a expressão viva esperança, ela nos chama a atenção. Por quê? Porque Pedro utiliza esse termo aqui, e é um termo muito particular dele, viva esperança, e quando nós olhamos a outros textos bíblicos que vão falar de esperança, não essa mesma expressão viva esperança, mas esperança, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo em uma de suas epístolas pastorais, falando sobre a nossa esperança e dizendo que Cristo é a nossa esperança. O que combina muito bem com o que Pedro está dizendo aqui, porque ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Por que a nossa esperança é viva? Porque a nossa esperança é Cristo. E se Cristo é a nossa esperança, Ele que morreu, mas que ressuscitou dentre os mortos, logo a nossa esperança é viva. E nada nem ninguém pode apagar, pode remover, pode matar essa esperança que os crentes têm. Regenerados para uma viva esperança, e essa esperança, irmãos, ela tem um fundamento. Claro, Cristo é a nossa esperança. Por quê? Porque Cristo não somente morreu, mas também ressuscitou, como continua o texto bíblico aqui, quando Pedro diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui nós vemos então a base, o fundamento desse trabalho de regeneração operado pelo Espírito Santo nas pessoas, nos homens. Por que isto acontece? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo tivesse apenas morrido como um homem santo, íntegro, filho de Deus, pendurado na cruz do Calvário, mas não houvesse ressuscitado, nos diz Paulo que a nossa fé seria vã. Porque qual é o fundamento da nossa fé? É a ressurreição do Senhor Jesus. E por isso essa doutrina é tão importante para o cristianismo.
Por quê? Porque nós temos nessa doutrina da ressurreição o fundamento para a salvação dos eleitos de Deus, pois Paulo disse que Cristo se entregou por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se não houvesse acontecido, pensando aqui, imaginando uma não ressurreição de Cristo Jesus, de modo algum teria validade a fé do povo de Deus. Por isso, irmãos, a importância dessa doutrina da ressurreição, porque uma vez que nós, mortos em nossos pecados, os cristãos agora, eles vivem com a esperança segura de sua própria ressurreição. Por que que nós podemos dizer que nós seremos ressuscitados? Por causa daquilo que Cristo fez, morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus é a base, então, não somente para esse ato de regeneração, que é o primeiro item, se fizermos aqui uma cronologia dos aspectos da salvação, que é a regeneração. Então, a ressurreição de Cristo é a base para não somente esse primeiro aspecto, que é a regeneração, mas também para todo o curso da salvação, que inclui o processo de santificação para chegar até ao último aspecto, que é a ressurreição. Que, traduzindo, ou melhor, colocando em outro termo, a glorificação. Então, Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há um segundo para uma herança incorruptível, versículo 4, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja, irmãos, que aqui nesse versículo, Pedro deixa bem claro que nós fomos regenerados também para uma herança incorruptível, mas que essa herança não é fruto das obras dos crentes. Ela é fruto da obra de Cristo Jesus e ela é reservada pelo próprio Deus para os cristãos. Tomando aqui, então, a condição dos crentes leitores do apóstolo Pedro, nós devemos lembrar que eles estavam vivenciando uma situação de peregrinação, distantes de sua pátria, sendo perseguidos, e nessa condição eles estavam então entristecidos. E o propósito, a finalidade da carta do apóstolo Pedro aqui é a de que eles fossem encorajados, animados na sua fé, para que continuassem crentes no Senhor, certos de que eles foram regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, e também eles mesmos eram guardados, como nos diz o versículo 5, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então veja que nós temos aqui uma esperança viva, uma herança incorruptível, uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação revelada, preparada para revelar-se no último tempo, não é aquele momento da regeneração, ou seja, quando acontece o novo nascimento no crente. Mas Pedro está fazendo menção aqui daquele momento chamado de glorificação, quando Cristo retornar, que será o que acontecerá com o crente quando ele vai ter o seu corpo glorificado. Ou seja, seu corpo ressuscitado, daqueles que morreram antes de Cristo voltar, terão seus corpos ressuscitados e glorificados, para que então a última etapa do processo de salvação
seja aplicado no crente. Agora veja que tudo isso, irmãos, nos mostra que do início ao fim é o Senhor quem opera. O ato de regeneração é um ato divino, somente de Deus operado no homem incrédulo, morto nos seus delitos e pecados, que então o vivifica, tornando uma nova criatura, uma nova criação. É o próprio Deus quem guarda o crente, porque o versículo 5 nos diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. É Deus quem conduz o cristão. E aqui nós temos então a doutrina da perseverança dos santos, quando nós somos informados que Deus é aquele quem conduz o seu povo, quem o fortalece, quem o guarda a todo instante. E é interessante aqui que o termo guardados, ele é o mesmo termo utilizado no ambiente militar, quando vai falar sobre a monta de uma guarda para guardar uma pessoa, para proteger alguma coisa. Nós sabemos muito bem que alguns homens importantes, eles sentem a necessidade de serem guardados. Por exemplo, o governador de um estado, ele tem toda uma equipe de segurança. E essa equipe de segurança trabalha continuamente, ativamente, atentamente, a fim de guardar esse homem, para que ele não sofra, a fim de que ele não sofra nenhum dano. O que é que acontece com cada cristão? Cada cristão é guardado pelo próprio Deus. Cada cristão deve ter o entendimento de que ele tem uma guarda à sua disposição. Porque se não fosse assim, irmãos, nós cairíamos. Nós seríamos atingidos pelo nosso próprio pecado, atingidos por Satanás, atingidos pelo mundo. Seríamos então removidos desse caminho, desse rumo de salvação inicial que vai em direção ao aspecto final, que é a glorificação. O que isso nos faz pensar? Nos faz pensar, irmãos, que por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos fortes, aparentemente, o suficiente, se o Senhor não nos guardar, nós cairemos. O que isso nos leva a pensar em última instância, de fato, se não for o Senhor, não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Não fosse Deus que eu diga, Israel, nos diz o salmista. Essa informação é importante porque faz com que você perceba que as suas obras não são suficientes, não são necessárias para te manter no caminho do Senhor. E sendo assim, você não deve se apoiar em seu eu, você não deve, de forma alguma, glorificar a si mesmo, você não deve, de forma alguma, substituir o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pelo bendito eu mesmo. Fazer de forma alguma essa troca, porque dizer que é mérito seu permanecer na graça do Senhor é um ato de insensatez. Por isso, irmãos, Pedro começou dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós devemos atuar dia após dia. Dessa maneira, amanhecer o dia e já dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor é digno de ser louvado, não eu. O Senhor é aquele que monta a guarda para
me preservar em seus caminhos. E pensar nisso, irmãos, nos leva com certeza à atitude de humildade diante do Senhor, de reconhecimento. Isso vai gerar desejo de louvar a Deus, de exaltar o Senhor e fazer o que Pedro fez: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência do texto, nós temos então o apóstolo Pedro, depois de falar dessas bênçãos, dessas maravilhas aqui, que são uma realidade na vida do crente, e olhando para os cristãos leitores de Pedro, que estavam em perseguição, certamente seus corações foram confortados, e é o desejo do Senhor para com os corações aqui presentes, confortar cada alma aqui. Veja que depois de falar essas bênçãos da parte de Deus para com o seu povo, agora Pedro continua falando sobre a presente condição de seus leitores. Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os leitores de Pedro estavam vivenciando perseguição. E eles estavam vivenciando perseguição porque estavam dentro daquela área dominada que fazia parte do Império Romano. E no Império Romano, aquele que não prestava culto aos deuses romanos eram perseguidos. Da mesma maneira que os crentes que não prestam cultos à idolatria deste mundo, que não prestam culto às imagens, que não prestam culto a si mesmos, mas que prestam culto a Deus, sofrem também perseguição. Perseguição no seu lar, perseguição no trabalho, na escola ou em qualquer outra circunstância. Então Pedro está dizendo assim: nisso exultais. Veja, em que exultais? Nessas bênçãos da parte de Deus. Regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que é que Pedro está dizendo? Ainda que vocês passem por provações, perseguições, dificuldades na vida, vocês se alegram. Se alegram porque aquilo que Deus operou em vocês e aquilo que Deus garante para vocês é muito maior, muito melhor do que todas as perseguições vivenciadas. Elas são motivos de sobra para vocês se alegrarem, mesmo em meio às provações. E ele diz: se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, Pedro faz com que o leitor, com que nós, deixemos de olhar para o momento, para a circunstância atual e olhemos para o futuro. Ele está sempre mencionando isso. Por quê? Porque ele diz no final do versículo 7, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que o ouro, que é algo perecível, ele é purificado, provado pelo fogo. E Pedro está utilizando essa ilustração aqui, aplicando-a à circunstância de seus leitores. Quando os crentes passam por provações, por perseguições, por dificuldades na vida, significa que a fé deles está sendo provada. A semelhança do ouro que é provado pelo fogo, para que quando ele se apresenta, quando ele, no seu momento de apresentação diante dos olhos, esteja ali de maneira totalmente purificada,
de maneira agradável aos olhos, atraente. A fé dos crentes está sendo provada dia após dia. A sua fé, meu irmão, ela está sendo provada. E você sabe as circunstâncias que tem vivenciado, de dificuldades na sua vida, e que certamente você mesmo percebe no seu íntimo que a sua fé está sendo provada. Ainda que em alguns momentos você falhe, fraqueje, mas você sabe muito bem que há motivos de sobra de louvar e exaltar Deus. Por quê? Porque você foi regenerado. Porque você tem a garantia de que o processo de salvação iniciado por Deus em sua vida, ele terá a sua conclusão. Como nos diz o apóstolo Paulo, que diz que estava certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo estava certo disso. Pedro também expressa a mesma certeza, pois a finalidade da aprovação da nossa fé sempre é o louvor, a glória e a honra na revelação de Jesus Cristo, quando Ele voltar. E Pedro então continua dizendo assim no versículo 8, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, mais uma vez, direcionando o olhar dos crentes para o futuro. Nós já temos dito aqui, e até mesmo repetido, mas é necessário por conta do texto bíblico que fala disso. Da necessidade de os crentes estarem olhando para o futuro. Da necessidade de os crentes estarem observando, ou melhor, imaginando o dia da revelação de Jesus Cristo. Da necessidade de você vivenciar o seu dia com essa expectativa. Porque quando deixamos de olhar, de contemplar pela fé esse dia glorioso, a nossa fé esmorece. Por quê? Porque nós olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades da vida, para os momentos de tribulação dentro e fora de casa. E tudo isso, irmãos, faz com que a nossa fé diminua, faz com que o nosso olhar cada vez mais cabisbaixo resulte em um fracasso de nossa parte. Nós devemos lembrar aqui do que aconteceu com Pedro quando pediu para o Senhor Jesus para andar sobre as águas. Ele avistou Jesus andando sobre as águas e ficou maravilhado daquela situação. E qual foi o pedido dele? Senhor, mande que eu vá até o Senhor. E o Senhor disse, venha. E Pedro então, com seus olhos fixados no Senhor, desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Só que, num dado momento, Pedro começou a olhar para as ondas. Pedro começou a olhar para aquelas ondas e sentiu medo. E esse medo e esse olhar direcionado para as ondas fez com que Pedro tirasse o seu olhar daquele para quem ele deveria olhar continuamente. E ao tirar o olhar do Senhor, o resultado foi o apóstolo Pedro começar a afundar. A afundar por quê? Porque deixou de olhar para aquele que tem poder para fazer o crente andar por sobre as águas. Nesse momento, então, Pedro, afundando, clamou ao Senhor para que o tomasse pela sua mão. E o Senhor, claro, atendeu ao pedido de seu servo e o ergueu, e Pedro voltou a andar por sobre as águas, chegando até o Senhor. Irmãos,
os vendavais, os temporais da vida nos sobrevêm. Isso é inevitável. O Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflição, vocês vão sofrer por causa do nome do Senhor. Do meu nome, Jesus disse. Qual deve ser a atitude do cristão? Sempre manter o seu olhar no Senhor, porque somente assim ele vai conseguir andar por sobre as águas, mesmo que os ventos soprem fortes, mesmo que as ondas se levantem fortemente ao nosso redor, mas se nos mantermos olhando para Cristo Jesus, de modo algum as ondas nos atingirão. De modo algum, irmãos, nos atingirão no sentido de nos afundar. E é isso que Pedro está tratando aqui. Olha, crentes, vocês não viram o Senhor Jesus, mas vocês o amam, no qual, não vendo agora, mas crendo, mais uma vez ele diz, exultais com alegria indizível, ou seja, uma alegria que não há como descrever em palavras. E essa alegria, melhor dizendo, ela só pode ser desfrutada pelo crente, pelo cristão. Uma alegria indizível e cheia de glória, somente o crente pode desfrutar. Por quê? Porque essa alegria indizível e cheia de glória é uma alegria provinda dos céus. E somente aqueles que têm conexão com os céus é que podem desfrutar de tal alegria. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, somos regenerados, e por isso, então, nós nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória. Porque um dia nós chegaremos até ao fim da nossa fé, que será a salvação da nossa alma, a glorificação. Quando nesse momento não necessitaremos mais ter fé. Por quê? Porque estaremos com o Senhor, contemplando o Senhor face a face. Amando o Senhor, não à distância, mas presente ao lado dele. Contemplando Jesus Cristo, assim como olhamos e vemos uns aos outros aqui. E se já é uma bênção para nós estarmos reunidos e vermos uns aos outros e nos alegrarmos ao vermos os irmãos, quanto mais, irmãos, o nosso coração não será enchido de alegria quando estivermos diante do Senhor. Ao contemplar a face daquele que é o autor da salvação, aquele que é o autor da nossa redenção, da salvação de nossa alma. Na sequência, Pedro nos diz que essa salvação que ele mencionou no versículo 9, que ele mencionou em todo essa sessão, do versículo 3 ao versículo 9, melhor dizendo, ela foi objeto de pesquisa dos santos do Antigo Testamento. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então nós temos aqui a menção do apóstolo Pedro de que os profetas do Antigo Testamento indagaram e inquiriram acerca desta salvação. O que isso nos faz perceber? Nos faz perceber, irmãos, que os crentes do Antigo Testamento também eram habitados pelo Espírito Santo. E essa é uma informação que, para muitos, é nova. Mas é isso mesmo, os crentes do Antigo Testamento eram habitados pelo Espírito Santo,
e guiados pelo Espírito Santo, eles agiam e, nesse caso aqui em particular, indagaram e inquiriram sobre esta salvação que estava para ser revelada. Essa salvação aqui, mencionada por Pedro, que um dia seria visível na vida dos crentes e que se tornará uma realidade visível não somente para os crentes, mas para todas as pessoas existentes. Então, eles investigaram atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja que nesse versículo aqui, 11, no final, nós temos a informação de que o objeto de estudo dos profetas do Antigo Testamento, acerca desta salvação mencionada no versículo 9, não estava dissociada da pessoa de Cristo. Porque, como disse Pedro no versículo 3, nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o objeto de estudo desses profetas não era a salvação dos cristãos dissociada da obra de Cristo Jesus. E no final do versículo 11, nós vemos Pedro citar aqui 2 pontos importantes acerca da obra de Cristo: estado de humilhação e estado de exaltação. Porque ele nos diz assim, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, estado de humilhação, e nós temos essa obra de Cristo nos seus estados bem resumida em Filipenses capítulo 2, quando Paulo nos diz que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem. Jesus foi até a cruz, foi obediente até a morte e morte de cruz, e que depois então fala de que ele foi exaltado. Cristo Jesus, irmãos, passou por esse estágio de sofrimento. E quando começou esse estágio de sofrimento de Cristo? Esse momento de sofrimento do nosso Redentor iniciou-se quando ele nasceu. Desde a sua concepção, nós temos então o início do estado de humilhação do nosso Redentor, que teve a sua continuidade, melhor dizendo, e seguiu. E na sequência do estado de humilhação de Cristo Jesus, nós vemos pelos evangelhos que, mesmo pequeno, uma criança, Jesus sofreu perseguição, começando pelo seu próprio nascimento, numa manjedoura, humilhação. Não somente isto, mas também o Filho de Deus foi perseguido quando criança, ao ponto de o anjo avisar aos seus pais para fugirem para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Não somente isto, o Filho de Deus cresceu, e nos registros dos evangelhos nós temos a informação de que a todo o tempo Jesus era objeto de ataque, de afronta e de perseguição por parte das autoridades religiosas, até ao momento em que eles conseguiram captar o nosso Redentor, prendê-lo, interrogá-lo, julgá-lo, sentenciá-lo à morte, e morte de cruz. Antes de Jesus ser crucificado, o nosso Redentor foi humilhado, tendo as suas vestes removidas de si, recebendo uma coroa de espinhos, chicoteado,
carregando pelas vias ali de Jerusalém uma cruz pesada, um sinal de humilhação. O nosso Redentor chegou até a cruz, onde ali, exposto diante de todos, sofrendo tal humilhação, recebeu sobre si os pecados de todos os eleitos de Deus sobre os seus santos ombros. E esse momento, irmãos, foi um momento marcante na vida do nosso Redentor e deve ser marcante na sua memória. Porque esse momento foi tão terrível para o nosso Redentor, no seu estado de humilhação, que foi representado pelo clima, pelo ambiente, quando tudo se tornou escuro, porque o fogo do juízo de Deus operou naquele momento sobre o nosso Redentor. O fogo do juízo de Deus, sim, agiu na pessoa do nosso Redentor. E neste momento, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, nesta ocasião, experimentou as angústias do inferno. E era necessário que isto acontecesse nele, porque nenhum de nós suportaríamos tal aflição. Cristo suportou os nossos pecados sobre si, Cristo sofreu em nosso lugar as angústias do inferno, ainda no seu estado de humilhação. O último brado do Senhor: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Expirou o nosso Redentor, foi sepultado e passou o tempo próprio na sepultura. Mas foi ali que iniciou o segundo estado de Cristo, que é o seu estado de exaltação. Ele ressurgiu dentre os mortos. E é disso que Pedro está falando aqui. Ele está dizendo: ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A ressurreição dentre os mortos deu início ao estado de exaltação do nosso Redentor. Ressurreição dentre os mortos, algo extraordinário, nunca visto. O nosso Redentor ressurgiu, apareceu, muitas pessoas viram o Senhor. Paulo nos diz que mais de 500 pessoas viram o nosso Senhor após a sua ressurreição. Jesus passou alguns dias com os seus discípulos, ainda neste mundo, após a sua ressurreição, e dando continuidade ao seu estado de exaltação, ele subiu aos céus e foi recebido nos céus com as palavras descritas no final do Salmo de número 24, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a pergunta feita era: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Cristo Jesus é o Senhor dos Exércitos. Ele triunfou sobre os seus inimigos na cruz. Ele triunfou sobre os seus inimigos, sobre a morte, melhor dizendo, quando ressurgiu dentre os mortos. E antes de ascender aos céus, o Senhor então comissionou o seu povo para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho no seu nome. Jesus Cristo ascendeu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós confessamos no credo apostólico. E não somente isto, de lá ele virá para julgar os vivos e os mortos.
Momento este de grande alegria para os crentes, mas de grande pavor e medo para os incrédulos. A segunda vinda de Jesus será um momento de tormento para os incrédulos. Porque nessa ocasião será iniciada o estado de importuno, o estado de inquietação, de tormentos terríveis e intermináveis para todo aquele que não creu no Senhor Jesus. É bom pensarmos um pouco sobre essa situação. Por que o inferno é inferno? Porque nele não há a presença graciosa do Senhor. Por que dizemos que não há a presença graciosa de Deus? Porque a presença de Deus está lá no inferno. Deus é onipresente, está em todos os lugares. E é importante que a presença de Deus esteja também no inferno. Porque a sua presença não graciosa no inferno será um lembrete para todo incrédulo de seus atos pecaminosos e terríveis neste mundo, antes de sua morte. Irmãos, imaginem a cena. Você que ainda não crê no Senhor, atente para isso. A cena do pecador, do incrédulo lá no inferno será uma cena de tormentos terríveis e intermináveis. Por quê? Porque a presença de Deus lá faz com que os pecadores se lembrem dos seus atos pecaminosos, rebeldes contra Deus. E fará com que as consciências dos pecadores sejam atormentadas pela lembrança constante, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Os evangelistas registram as palavras do Senhor Jesus, dizendo que as pessoas rangirão os seus dentes com ódio consumado. Serão perturbadas pelas lembranças de seus atos pecaminosos. Você que ainda não crê no Senhor Jesus, atente para esta informação. Não que o nosso desejo seja que você creia no Senhor Jesus por medo do inferno, apenas. Crer no Senhor Jesus deve ser um ato de fé, de reconhecimento de sua incapacidade de salvar-se. A vinda do Senhor Jesus será um momento especial para os crentes, pois eles terão seus corpos glorificados e adentrarão a eternidade para vivenciar uma felicidade indizível e cheia de glória na presença do Senhor para todo o sempre. Livre de dor, de sofrimento, livre de provações, apenas alegria. Irmãos, esses profetas do Antigo Testamento certamente vislumbraram estas coisas. A palavra inferno não aparece somente no Novo Testamento. As glórias acerca de Cristo Jesus não estão descritas apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo. O profeta Isaías falou sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, quando disse que ele veria o resultado do seu penoso trabalho e se alegraria. Pedro então nos diz, no versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, crentes, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho,
coisas estas que anjos anelam perscrutar. Que maravilha, irmãos, vermos textos bíblicos como esses, que redirecionam o nosso pensamento e o nosso olhar. Nós que somos rápidos, à semelhança de Pedro, em desviar o olhar do Senhor Jesus, é importante que sejamos rápidos também, depois de uma pregação da Palavra de Deus, em voltar o nosso olhar para a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. Para que façamos aquilo que Pedro fez no início dessa sessão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu falo bem de Jesus, eu falo bem de Deus. Meu coração se alegra em falar bem de Deus. Ele é bom, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Palavras de exaltação e de louvor devem estar presentes em nossos lábios constantemente, irmãos. Assim, o nosso olhar será redirecionado para o Senhor, mesmo quando estivermos passando pelas aflições neste mundo. Queira o Senhor, pois, nos abençoar assim, para que o nosso viver cristão, ele seja um viver de exultação, de alegria indizível e cheia de glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, te agradecemos pela bênção de ouvirmos a pregação de Tua Palavra nesta manhã. Queira o Senhor fortalecer o Teu povo, os Teus servos, animando o Senhor, aplicando assim a Tua Palavra ao coração de cada um dos Teus filhos. E também, Senhor, convencendo, aplicando a Tua Palavra para convencimento e para edificação, para que, ó Deus, nós, Teu povo, tenhamos nosso olhar direcionado para Cristo Jesus. E aqueles que ainda não são crentes no Senhor, que considerem o fato de que são incapazes de obterem salvação por si mesmos, e assim, ó Deus, passem a louvar o Senhor como resultado da ação do Espírito Santo em suas vidas, que é a regeneração. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento, e te suplicamos a aplicação da Tua Palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.